Está no ar, Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, como eu havia prometido a vocês em nosso vídeo anterior, nós iríamos estudar duas parábolas. Lembram? A parábola da figueira e a parábola da semente de mostarda. Mas, no entanto, levando em conta, e é isso que nós vamos fazer, o contexto e as circunstâncias que envolveram o relato dessas duas parábolas por parte de Jesus. Então, vamos lá? Aqui está mais uma dentre tantas outras parábolas de Jesus que não são assim bem compreendidas por não se levar em conta duas coisas que eu considero muito importantes. A primeira, qual o contexto desta parábola que Jesus relatou? Qual a mensagem contida na parábola? E eu quero dizer para vocês que toda parábola tem uma mensagem secreta, tem uma mensagem oculta. Então vamos ler a parábola? Mateus capítulo 24, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Agora vamos fazer uma breve análise dessas duas coisas importantíssimas que eu acabei de falar. Bem, em primeiro lugar, toda parábola tem uma mensagem oculta. E é evidente que Jesus não está falando da árvore da figueira em si, da figueira propriamente dita, porque isso não faria o menor sentido. Uma figueira florindo sempre vai significar que está próximo o verão. Eu mesmo, onde moro, tenho uma figueira e eu sei que quando ela está brotando, o verão está chegando. Isso vale tanto para a figueira comum como para a figueira brava. Mas aqui Jesus não está se referindo à figueira brava e o contexto da parábola vai deixar isso muito claro para você. Bem, outra coisa, em segundo lugar, olhe o contexto. Jesus, em todo o capítulo 24 de Mateus, aborda exclusivamente os sinais do tempo do fim. É aí que está contida a mensagem desta parábola. Qual a mensagem que Jesus estava querendo transmitir? Então, vamos encontrar uma resposta para o que significa a figueira. Eu convido vocês a ler comigo Oséias no capítulo 9, verso 10, só a primeira parte. Diz o seguinte: achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Vocês conseguem entender a relação que existe então entre Israel e a figueira? Mas vamos ler mais um texto. Jeremias capítulo 24, versos 3 a 5. Diz o seguinte: então me perguntou o Senhor: vês tu o que, Jeremias? E eu respondi: figos. Os figos muito bons e os figos muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Então a mim me veio novamente a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Aqui é uma referência ao exílio dos judeus para a Babilônia. Viram? As Escrituras Sagradas deixam então claro que a figueira simboliza Israel. E eu digo mais para você: além da figueira, da videira, do espinheiro, a figueira é uma claríssima alusão a Israel. Você pode, por exemplo, ler a parábola de Jotão. Já ouviu falar na parábola de Jotão? Abra a sua Bíblia aí, eu não vou ler agora,
no livro de Juízes, no capítulo 9. Uma parábola interessantíssima, e você vai ver como fica claro que a figueira simboliza Israel. Sei que algumas pessoas têm dificuldade em reconhecer na parábola da figueira um extraordinário sinal do fim dos tempos. Na verdade, muitas pessoas se especializaram em estudar outros livros proféticos das Escrituras Sagradas, mas deixaram outras profecias contidas em outros livros um pouco de lado. Bem, nós acreditamos ser necessário que observemos o que está acontecendo atualmente em Israel, o que está acontecendo atualmente em todo o mundo com os judeus. Nós entendemos, por exemplo, que em 1948, em cumprimento às profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias e Zacarias, quase 2000 anos de diáspora, Israel voltou à terra que Deus tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, eu quero dizer para você que pessoalmente eu creio sinceramente que apesar de Israel ter voltado à terra prometida, ainda não voltou para Deus. Israel como um todo ainda está bem distante de Deus. Poderíamos até ousar dizer que em 1948 a figueira foi plantada, mas os seus brotos ainda demorariam algum tempo para começar a florescer. Eu digo a vocês que sempre houve, mesmo nesses 2000 anos de diáspora, alguns poucos judeus que reconheceram ser Jesus o Messias prometido nas Escrituras e o aceitaram como o Salvador. Mas após 1967, depois de vários milagres que Israel viu na Guerra dos 6 Dias e depois da reconquista de Jerusalém, começou a crescer sensivelmente em todo o mundo o número de judeus que passaram a acreditar em Jesus como Salvador. Por quê? Porque viram claramente que não havia outra explicação para a vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias, a não ser a atuação visível do mesmo Deus que deu incontáveis vitórias para Israel no Velho Testamento. Hoje, dentre milhares de obras escritas por judeus que aceitaram a Jesus como Salvador, nós encontramos, por exemplo, a Bíblia judaica completa, o Velho e o Novo Testamento. Quem a escreveu? David Stern, um judeu que aceitou a Jesus como seu Salvador. Ele conheceu Jesus em 1972, o aceitou como o Messias prometido nas Escrituras e após ter recebido o título de doutor em divindade no Seminário Teológico Fuller, lá nos Estados Unidos, e realizar vários trabalhos na Universidade do Judaísmo. Ele é também autor do famosíssimo Manifesto dos Judeus Messiânicos, dos judeus que creem ser Jesus o Salvador, o Messias, que descreve o destino, a identidade, a história e a teologia do movimento mundial dos judeus que creem em Jesus. E você pode encontrar isso aí facilmente na internet. Quero dizer para vocês que estudos realizados recentemente por judeus ortodoxos não messiânicos revelam que hoje há mais de 1 milhão de judeus em todo o mundo que creem que Jesus foi o Messias prometido nas Escrituras e o aceitam como o Salvador. E talvez você me pergunte, mas que tipo de judeus messiânicos são esses? Eu diria para você o seguinte, será que isso é tão relevante neste momento? Deus sempre trabalhou e continuará trabalhando com um remanescente, assim como foi no tempo do profeta Elias,
quando havia apenas 7.000 que não tinham dobrado os joelhos a Baal. Assim foi no retorno da Babilônia, quando apenas uma pequena parte voltou com Esdras, Neemias e Zorobabel e reconstruíram o segundo templo. Eu digo para vocês o seguinte, isso é muito importante. Uma renomada escritora, em um livro intitulado Atos dos Apóstolos, no capítulo 35, nos diz que no final dos tempos, um grande contingente de judeus, à semelhança do apóstolo Paulo, quando ele aceitou a Jesus como Messias e Salvador, na estrada em direção a Damasco, também reconhecerá e aceitará Jesus como Messias e Salvador. E isso dará um impacto jamais visto na pregação final do Evangelho. E essa escritora, ela diz o seguinte, abre aspas, há entre os judeus alguns que, como Saulo de Tarso, são poderosos nas Escrituras, e estes proclamarão com maravilhoso poder a imutabilidade da lei de Deus. O Deus de Israel fará com que isto ocorra em nossos dias. Fecha aspas. Ela disse isso há mais de 150 anos. Eu pergunto para você, quem pregou para Saulo de Tarso? Foram os discípulos de Jesus? Foi um outro apóstolo? Quem será que fará uma obra extraordinária pelos judeus antes do retorno de Jesus? Serei eu? Serão os cristãos? Sem sombra de dúvida, já se pode ver que a figueira, Israel, começa a florescer. Os seus ramos se renovam e suas primeiras folhas já estão brotando. Israel, a figueira, está florescendo. Quem tem olhos para ver, que veja. Apenas em Israel, para você ter uma ideia, há mais de 100 congregações judaico-messiânicas, judeus que, como os apóstolos, aceitaram a Jesus como o Messias de Israel e também como seu Salvador. Há hoje uma infinidade de rabinos messiânicos em todo o mundo e uma grande quantidade deles em Israel. O que aconteceu com o apóstolo Paulo na estrada de Damasco é apenas um tipo do que está acontecendo particularmente já hoje e especialmente em Israel. A dificuldade é que vemos é que nossos olhos não estão voltados para Jerusalém. Nossos olhos se voltam talvez mais para Roma ou talvez até para Washington, para os Estados Unidos ou qualquer outro lugar. Bem, talvez para você a parábola da figueira tenha uma outra interpretação, mas eu acredito que esta interpretação deixa muito claro que Israel, a figueira, está brotando e à medida que o tempo passa e nos aproximamos do dia da volta de Jesus, milhares de judeus, à semelhança do apóstolo Paulo, se converterão e darão um impacto extraordinário na pregação do Evangelho. Eu quero convidar a você a deixar aqui o seu comentário, deixar aqui a sua opinião e quero convidar você também a compartilhar este vídeo com outras pessoas. Um forte abraço para você.